Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 10. Esse capítulo 10 de Mateus, ele é chamado por Matthew Henry no seu comentário de o sermão de ordenação dos apóstolos. Jesus chama os apóstolos, você pode ver aí no capítulo 1, os 12 apóstolos. Ele escolhe nominalmente. E ele vai dar um curso para a gente aqui de treinamento. E como o líder que Jesus Cristo é, ele vai nos ensinar muitas verdades nesse capítulo, que não dá para a gente estudar todo. Ele vai instruir, ele vai admoestar, ele vai estimular, ele vai falar de dificuldades, mas ele termina com recompensa. Então está aqui um curso de treinamento, de liderança. Eu quero ficar com a parte final. Eu queria que você lesse comigo a partir do versículo 32. Diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Eu quero meditar com você nessa noite sobre as dificuldades da igreja para fazer a sua missão em meio à perseguição religiosa. Os fundamentos básicos do cristianismo estão sob ataque como nunca aconteceu o que está acontecendo hoje na história contemporânea. Os valores bíblicos, os princípios que estabelece a palavra de Deus têm sido questionados. E é tão interessante, porque nós estamos caminhando para a criminalização do cristianismo. Ser cristão vai ser crime. Porque eu, como pastor, de acordo com os princípios da palavra de Deus, eu não posso casar pessoas do mesmo sexo. Mas isso vai ser judicializado. Os tribunais, as Supremas Cortes, os congressos estão aí criando leis para destruir os fundamentos. As nossas universidades, inclusive pegando os jovens aqui da igreja, e agora eu estou no WhatsApp do jovem, estou de olho. Todos influenciados pelo socialismo, pelo comunismo. Todos. Não estou aqui discutindo questão partidária, política, etc. E o socialismo inverte os valores cristãos. É tão interessante isso. Um cardeal protestante americano, ele disse alguns anos atrás: espero morrer na cama,
Meu sucessor vai morrer na prisão. E o sucessor do meu sucessor morrerá em praça pública. É tão interessante. Nós temos um grande pensador batista nos Estados Unidos hoje, Al Moore. Ele diz assim: 3 estágios da revolução moral contra o cristianismo está acontecendo hoje. E ele coloca as 3 fases. Primeiro, o que foi condenado, agora está sendo celebrado. O que era errado, aquilo que a Bíblia condena, as pessoas estão celebrando. O que foi celebrado no passado, agora está sendo o quê? Condenado. O que era doce, agora virou azedo. O que era açúcar, agora virou sal. Os valores estão sendo invertidos. Mas o pior disso é que aqueles que se recusam a celebrar aquilo que foi condenado pela palavra de Deus, serão condenados, serão perseguidos. E não há dúvida, irmãos, que esse último capítulo da história da igreja no mundo será debaixo de uma grande perseguição. A igreja é vitoriosa, porque nenhum tribunal de justiça pode anular o que Cristo realizou na cruz. Nenhum Supremo Tribunal pode anular a ressurreição de Cristo por decreto. E eu e você, nós precisamos estar preparados. Preparados. E aqui eu queria mostrar para vocês, por favor, aí no capítulo 10, a partir do versículo 16, que Jesus Cristo vai falar de 4 tipos de perseguição religiosa, de perseguição contra os crentes, ou seja, 4 fontes. Primeiro, a perseguição religiosa. Nós estaremos como ovelhas no meio de lobos. A igreja hoje é perseguida pelo islamismo, é perseguida pelo budismo, é perseguida por outras religiões. E o problema não é o cristianismo em si, mas é Cristo. O ódio do mundo não é um ódio religioso, é um ódio contra a pessoa de Jesus Cristo. Jesus fala da perseguição do Estado, veja no versículo 18, ele diz claramente aí, 10, 18, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis. Seremos questionados pelas autoridades constituídas, pelo poder de César. Hoje nós temos mais de 300 milhões de cristãos sendo perseguidos no mundo. E a imprensa não fala nada. E os governantes não falam absolutamente nada. Terceira fonte de perseguição está aí, religiosa, no Estado. Perseguição familiar, no versículo 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Isso já acontece quando uma pessoa se converte dentro do islamismo. Os pais tentam matá-lo. E vice-versa. Essa mensagem não está sendo muito boa para ser a primeira do ano, não, né? É para dar um choque de realidade para vocês. Mas o quarto tipo de perseguição, religiosa, perseguição do Estado, perseguição familiar. No versículo 22, veja aí, sereis odiados o quê? De todos. Por causa de quê? Porque é presbiteriano, porque é reformado? Por causa do meu nome. É por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Aí nós vamos para... Se você observar o texto aí, ele vai nos dar,
nos versos 16 até o verso 23, que nós devemos ter prudência da serpente e a simplicidade da pomba. Nós temos que depender do Espírito Santo na hora de pregar e testemunhar. Nós temos que perseverar na fé e no trabalho até o fim. Ele vai nos estimular nos versos 24 a 33, dizendo que assim como perseguiram ele, nós seremos perseguidos porque o servo é igual ao seu Senhor. Ele vai nos mostrar também que Deus cuida dos seus servos. Nenhum fio de cabelo vai cair da nossa cabeça sem a permissão de Deus, ou seja, Deus estará cuidando de nós no meio da perseguição, nos mínimos detalhes da sua providência. Mas eu queria destacar, nesse texto que nós lemos aqui, 4 lições que eu acho que são importantes para nós aqui nesta noite. Como reagir diante disso? O que fazer? Como é que nós vamos viver? Primeira coisa que nós temos que fazer está aí nos versos 32 e 33. Nós temos que professar a nossa fé, o nosso compromisso inalienável, perpétuo com a pessoa de Jesus Cristo. Você é cristão? Sou cristão. O que Jesus Cristo significa para você? Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha esperança. Veja no texto, irmãos. Veja no texto que nós temos que confessar a Jesus diante dos homens. Ou nós confessamos, ou nós o quê? Negamos. Então vai chegar a hora, está chegando a hora. Você crê nisso? Crê nisso? O que é que vocês creem? Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? A nossa opinião é assim, é o que a Bíblia diz. Mas por que isso? Não, porque nós temos um compromisso inalienável, eterno. Compromisso de vida e de morte com o Senhor Jesus Cristo. Veja o texto. Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Se vocês me honrarem na terra, eu honrarei vocês nos céus. Se vocês me negarem na terra, se vocês abrirem mão do relacionamento, do compromisso comigo, eu também vou negar você diante do Pai. Irmãos, não importa o silêncio da imprensa, dos governantes, não importa a perseguição do mundo. Nós temos que reagir com a nossa fé, sendo declarada, sendo vivida, sendo ensinada. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação diante da perseguição quando você for colocado no canto da parede para negar a sua relação com Cristo, o seu relacionamento com Cristo? Qual vai ser a sua reação? Jesus está dizendo, não me negue, confesse. Segunda coisa, a confissão a Cristo nos leva a uma divisão. Veja no texto, grife esse versículo aí, por favor, o versículo 34. Lê comigo aí, por favor. Não que vim trazer paz, não vim trazer paz. Todo mundo gosta de Jesus de Mateus 11. Gosta ou não gosta? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ah, como Jesus é doce. Mas ele está dizendo aqui que ele veio à terra. E aqui ele não está fazendo aqui a defesa do porte de armas, tá? A ideia de espada aqui é que ele veio para dividir. A humanidade está dividida em duas partes. Aqueles que estão com Cristo e aqueles que estão contra Cristo. Não tem PSDB espiritual, não pode ficar em cima do muro.
Quem não ajunta comigo, o quê? Espalha. Quem não é por mim, é contra mim. É sim, sim, não, não, chegou a hora. O inferno está cheio de pessoas politicamente corretas. Pode ter certeza. E é tão interessante. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. A partir do versículo 34. Quando Simeão toma Jesus nos seus braços, e ele faz uma oração. Lucas 2, 34 e 35. O que diz? Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de... Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Veja, só fica com essa primeira parte. Alvo de contradição. Alvo de contradição. Irmãos, o Jesus da Bíblia é controverso. É controverso. Ele é manso e humilde, mas ele veio trazer a espada. Quando é que ele vai trazer a paz? Quando ele estabelecer definitivamente o seu reino visível, e a terra se encherá da paz do Senhor. Ele veio trazer paz para o nosso coração, paz da justificação pela fé, do relacionamento com Deus. Mas para o mundo, nós estamos no tempo da guerra, no tempo da batalha, no tempo da proclamação do reino, no tempo da implantação do reino. Isso se faz em meio à batalha espiritual. Nós estamos na guerra. Jesus trará a paz definitiva à terra, mas não hoje, não agora. Enquanto o evangelho do reino não for pregado a todas as nações, então não virá o fim. Só virá o fim quando a igreja cumprir o seu papel missionário. Então, meu irmão, não se surpreenda, tá? Com oposição, perseguição. Perseguição de amigos próximos, amigos íntimos. Perseguição dentro de casa. Tinha gente que estava brigando por causa de direita e esquerda. Essa não vai ser briga, na briga meu, o pau vai comer, é Jesus ou contra Jesus. Aí o negócio vai ser para cima. Porque não tem jeito. Uma confissão de compromisso nos conduz a uma divisão. E essa divisão vai nos levar a uma decisão. Confissão, divisão, decisão. Versos 37 a 39. Quais são essas decisões? Você deve amar a Jesus mais do que a seus pais, os seus familiares. E aqui, para não dar confusão, sora, nora e sogra. Que aí não existe muito amor não, mas botou aí, né? Ou seja, o meu amor por Jesus tem que ser maior do que a minha afetividade fraterna, relacional. Eu tenho que amar Jesus acima de todas as coisas. Segunda coisa, veja o que ele diz aí, por favor. Ele vai dizer que ele veio causar divisão entre o homem e seu pai. Assim os inimigos do homem serão da própria casa. Ele, versículo 37, a decisão. Quem ama seu pai ou sua mãe
mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Então eu tenho que amar Jesus, tenho que tomar a decisão de amar a Jesus acima de toda a minha afetividade familiar. Segundo, eu tenho que tomar a cruz e seguir a Jesus. E o que é tomar a cruz, irmãos? É o preço que você vai pagar pelo seu compromisso com Cristo. Jesus nos chama da cruz, Ele nos chama. A cruz nos atrai. Mas Ele nos chama da cruz para a cruz. E nós vamos ter que pagar esse preço da proclamação, do fato de Jesus Cristo ser o meu Senhor, o meu Salvador e a minha esperança. Isso vai ter um preço para mim. Vai ter uma renúncia do meu eu. Eu vou sofrer por causa disso. Mas o que eu acho interessante é que ele vai dizer no versículo 39: quem acha a sua vida, perde-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, o quê? Acha-la. Sabe o que ele está dizendo? Vale a pena servir a Jesus, porque quando você abre mão da sua vida por Jesus, você ganha a vida eterna, você ganha tudo, tudo, tudo. Mas por fim, irmãos, precisamos confessar a Jesus. E essa confissão a Jesus nos leva a uma divisão. E essa divisão nos leva a tomar uma decisão. A quem eu vou servir? A quem eu vou seguir? O que eu quero no meu destino? Mas essa decisão, você jamais se arrependerá dela. Porque Jesus é o mestre dos mestres, é o coach dos coaches. E ele termina dizendo sobre o que? As recompensas. E ele vai dar 3 recompensas aqui para mim e para você. A primeira delas é que você vai ser usado por Jesus para conectar Jesus com as pessoas e as pessoas com Jesus. Olha que coisa linda. Você vai sofrer, você vai ser perseguido, você vai passar por lutas, mas você vai ter o privilégio de levar pessoas a Cristo, de apresentar Cristo às pessoas. Ele diz aí claramente: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Nós seremos um instrumento de conexão espiritual entre o Pai, o Filho e as pessoas. Diz amém aí, por favor. Amém. Privilégio espiritual desse aí. O diabo mandou as pessoas para o inferno. Nós seremos instrumentos nas mãos de Deus para transportar pessoas do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Você se tornará fonte de bênção para outras pessoas. Você será galardoado no papel que você tiver. Não importa se você... Profeta você não é mesmo, apóstolo você não é também. Mas de acordo com seus dons, com seu serviço, você será recompensado. E em terceiro lugar, eu acho isso aqui uma coisa extraordinária. Você não sabe o que é isso. Versículo 42: se quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria. Para que vai botar água fria? Água da geladeira? Água com gelo? Veja a profundidade desse versículo. Spurgeon diz: num copo de água fria pode haver um mar de amor quente. Lá na Bahia tem um ditado: nós não podemos negar água para ninguém, certo? Porque a água é essencial, mesmo que seja da torneira. Da torneira. O que Jesus está nos ensinando aqui? É que você será lembrado por Jesus
você será recompensado por Jesus pelas mínimas coisas que você fizer no reino de Deus. E ele diz: quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando fizeste a um desses pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Então tem recompensa demais. Porque eu não sei quantos copos vão dar de água esses 150 poços que nós estamos furando lá no sertão. Vai dar água para caramba. Então prepara o lombo para receber galardão. Pronto, terminei o sermão. Vamos nos preparar, irmãos. Chegou a hora da batalha. Chegou a hora de saber quem é quem na igreja. Tá certo? Não estou alarmando ninguém, não estou aqui colocando medo no primeiro domingo, mas só estou mostrando para vocês que nós vamos ter que pagar o preço para fazer a missão. Quem se dispõe, fica de pé para fazer a missão. Jesus está vendo, viu? E a TV está filmando lá embaixo. E aí eu vou passar no final do ano, do dia 31, quem realmente pegou na espada aqui. Senhor Deus, o Senhor nos chamou, não para vivermos para nós mesmos, mas para vivermos para Ti. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Não existe separação. Então, Pai, que a Tua palavra nos instrua nesta noite, que nós possamos ter consciência do tempo que nós estamos vivendo, dos valores cristãos que estão sendo detonados, destruídos, e que nós possamos, ó Deus, ter discernimento espiritual nesse tempo, e que nós possamos, ó Deus, confessar o Senhor, porque o Senhor não vai nos abandonar, o Senhor estará conosco, o Senhor nos protegerá, o Senhor nos conduzirá em triunfo, e o Senhor glorificará o Seu nome, através da nossa vida, Senhor. Faz de cada um aqui, um servo Teu, um missionário Teu, que cada um, ó Deus, possa compreender a seriedade, o compromisso que nós temos, de sermos sal da terra e luz do mundo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.